Lorondiak maluk sirahutu nebe nam kari iha rai Timor Leste laran tomak nomos iha rai liu nebe maka sintonisa hela programa dalalia ho hau Jose Koa anesan editor iha STL parte ekonomian. Ita hutu hatene katak durante estado idene existe instituição serve nessa instituição pública idene be maka tulun itania maluk empresário sinebe maka resistu negócio nomos papel importante maka insa controla atividades econômicas itene nação Timor-Leste ihamos situação nebe maka lao etapa por etapa e to agora itamos hasur hela impasse política nebe maka baraka sofre e dalarumo mos itene maluk empresário barak sinebe sira investe sine osan iha itene nação idene dalaruma sira mos hetan déjà vu tamba além de impasse política nomos COVID-19 nebe maka afeta ba itenia rai Timor-Leste nomos mundu tomak atu hatene klean liutan kono ba assunto resistu negócio orestern ho hamutuk ho senhor Florencio Sanchez hanesan direktur serve iha nação Timor-Leste atu daralia kono ba atividades nebe maka sira haknar iha instituição idene atu tulun itania maluk negosiante sira iha nação idene tirmai ita daralia hamutuk. Senhor Sanchez, bom dia. Bom dia, telespectadores de STL News ini. Obrigado para a oportunidade. Sim. Ita hotu hatene katak instituição idene hanesan instituição público nebe tulun itene maluk empresário sireiha nação idene. Bele explica ba itene audiência toma kono ba existência instituição idene hahusi início até agora mais ou menos nira lá okne uisa. Sim, obrigado para a oportunidade da tu bela espalha informação batenia a comunidade. Sim, serve a hari ho decreto lei 35/2012 nebeke ikus fale mai troca ho decreto lei número 7/2007. Decreto lei dane a for competência ba serve tu aplicamos lei balo lei número 10/2017 lei social comercial no decreto lei número 16/2007 ba registro comercial no decreto lei 34/2007 ba atividade econômicas ho lei tolo nebe que for competência ba serve aplica ba empresário sira no toicos ohin loron itehetan empresa mutu que território tomak iha 28.000 tal empresa mutu rihu ruanulo resingwala Husiriam ruanulo resingwalu dane porcento si anulo maka ninia cidadão ninia sócio sirne cidadão Timoruan. Agora husi fali número dane 28.000 dane mesmo ninia cidadão Timoruan sócio sira Timoruan 90%, mas be hareba tamanho da capacidade da empresa ni categoria 45 a 60% ne negócio kiksir. A husi dane mustabel hare katak husi 28.000 dane forrela serviço ba média balo to emasia emahito hahusi 2 mabita foti média emanentol então 28.000 dane forhang hela ba forrela serviço ba ema ring hitunul ring hitunul bota sema ring hitunul ne maka forhang fali ba família fe no ansira ma tolunul anto número ne bota bebektet agora número botirene makane husi número botirene 85% siranamos depende total hela baia orçamento geral estado ne beke passa hetinantina tambane ita empresário hanesan bebe ida ita cuida de dia knia para moriso dia se ita labele cuida ni atu labele moris anto economia paisinane labele la to ia fulan fevereiro tina ainda ne fulan fevereiro tina quanto halo comparação ia aumento 15% neto fevereiro capaz de ter significa que setor privado se Timor-Leste nem buras para beber infelizmente tama ia março tung dia que makas la lima to abril ita consegue registrar de empresa fon ho sia abril tamba estado de emergência mas falei maio quase hatnulo ia aumento tamba sa serve lo que anafati ninia automata mas be liwisi email eletrônico nebe ohin
ainda dessa a mesma encontro para halo ta mudança também ia decreto governo número 9 dane halo extensão ba estado de emergência e serve halo tena medida sira kata se loca ba público segunda-feira mas be ho limitações sira na be que tem se cumprir OMS ni ne be que hacker gradau que a decreto da kata se loca tu qualo to de tu cuida e se atende de emaro nulo silima tama sama krono de silima tamba a OMS ni regra so decreto ni regra ni tala bel halimu ama barbarak e daí nós aproveita até te vai ter empresário sira kata Sheila atende halo renovação. Sama que label halo renovação tamba decreto governo número 9, artigo 21 até temos que na kata certidão ou certificado de licenciamento ou toda autorização de que caduca governo considera moris na fata. Nebe sira bele lá olai ho certidão sira matene lá petir. Mas depois de estar no merece remata sira bele fila falime para halo renova. Ahusi ia desde início toia a fim de fulan danila. Durante a instituição idane existe, consegue cobrir orçamento gira macabele também hitne confessa. Sim, pronto. Serve ninia papel e Timor-Leste Laos atu hatama receitas. Nós cale. Mas bem as receitas nem tem o Ministério de Finanças, o Autoridade Tributária. Mas bem receitas nem que Ministério de Finanças maca recolha, mas bem buat nebe que cria o serve. Então serve la bele halo diretamente recolhe a receita do Estado. Mas bem, a fatem selo, a parte selo, serve bele recolhe emolumentos, a tu recupera fila validade, custo será nebe que serve sai, maquina nebe. Custo para criar certidão, custo para eletricidade, custo para funcionário, e daí a nebe todo retinan cotuk serve consegue recolhe mais ou menos 400 mil. Agora, tinha automaticamente mono tamba la atividade los cale tamane tamante na fatin secare a situação liliu situação saudania se covid ne bele itabele elimina e situação política bele fila falibar normal então a gente kata empresa muito 28 mil ne bele halo negócio de aclitan e receitas mais estado bele aumenta no bele hadia na fatin siraninia sustene sirana família se ato bele hadia sin economia se empresário baraka maka dalam rumah questão katak birokrasia ia serve makas tebes hude itani empresário baraka ladune di hanato mayato saida ilia moso situação ekonomi itani nason Timor Leste liga ho surtu virus corona nomos impasse uisa ito bothare kuna basu sim lamentações tebes uni serve a segundo singue tamanema ka serve la belle tour depois da rona agora dá o que se atu elimina limitações sendo que mais entre comunidade serve serviço muito kono gabinete ministério emerlap tem pas agora emerlap la tem mas bem passado emerlap o gabinete ministro mecânica hoitane parceiro de desenvolvimento esse banco mundial ser IFC o serve assim parte ser netura muito que hatina ni no balu bakoto atu cria fali lei fong atu halo revisão ba lei tama lei ser nebe kita aplicar tebes tuni ladung acomoda la lauk nebe kita ni perjar sira kai tu kona tama nema ka aban amima ka tena 10 horas fatina na fatin atu finaliza ona ide sotur nebe que durante ne parte ser halo ho empresário sira halo ministério volantes halo kamar komersi industria atu ne halo fal esbosu fong ida esboço foi ainda para agora o governo ia dar o que para toba ne bah dulu conselho ministro hodu aprova para bele tahu zona república seidane mak bele então bele elimina burocracia na naru kira tambo ohine hau liga de ba licenciamento se licenciamento da ne maka itala bele hasai e tempo barak nelar significa que empresário será bele exerce sirna atividade econômica lalais tamane licenciamento se barak ni burocracia tuir telefone pe agora ami colega dau neba licenciamento agora ba registro comércio nemos anessa ia requisitos balun nebe que lá necessário atu husu mabelene husu ida makafil hatet sene kata por exemplo ema tu hari companhia ita tem sula ni kabinain kala sene kabinain tem se mai provas kata ni exceto ida ne nasam barak nebe que la utiliza agora ema tu hari empresa tu halo actor que ni atu kamela kame ne los questão ni ia osan ni mabe ita Timor Leste buat ne lolos la contena ia toia 2017
Mas também 2018 itu husu fila fali. Nem agora me turma muito fila fali para hastai idane. Porque lá necessário tebes ema kabenaing la kabenaing atau halo ni atividade ekonomi sita lali ke impede tamane kami kala kami. Nebe regras palu nebe ke halo beri korsene naru. Ho esforço bota ali mo se ministro mecani agora da Dr. Fidelis Magalhães ajuda tebes para tu habada a birokrasia para bele facilita empresário siro lawat ekonomi tempo barak nelara. Oke, iha bimbing demo satu husu itu bot konaba kriteria hudi facilitatina malu ka empresarios nebe ke fong karek hakarak maya atau investe pelumus kriteria saída det maka serve kria ona hudune ha fácil itene empresario sira atau nene sira bele hamuris itene ekonomi hena sauni iane. Critérios conforme ba sine pedido e harua. Primeiro será pedido que atas le hawa cara hari companhia. Antônio critérios lá nessa. Ida falele haula que hari companhia ba cara empresa ida de os companhia. Será empresa lá os companhia sem critérios primeiro nem preenche de formulário. Segundo a tamade sina cópia BI ou cartão eleitoral. Mas bem how aproveita importante kata serve no plano atu la utiliza cartão eleitoral e futuro. Tama ita bolo de identidade makida BI nede. Idane terceiro nem mais mapa localização. Por exemplo, ni é fatin nebe. Tolo nede. Tolo lei tatame serve, pronto serve processo e tuir lei da agora da que durante lorong 5 nelara, sira tem certificado e gratuita. Nebe quando baristo comercial mantém a fatin gratuita e tina hitu nelara. Agora se cara ni cara companhia. Se nem ela cara cari uma empresa, mas bem modelo companhia. Companhia então primeiro sira tem se mais estatuto. Estatuto ne regula ia lei número 10/2017. Segundo tem se mais muito ko na fatin cópia basira sócio sira. Se sócio sira ne maka cabena só até na kata sira persia tamamos certificar casamento. Agora país balon de que sira le certificar casamento. Então ite sira takadang hela basira atu label halon de sira le nela. Terceiro sira tem se mais mapa localização. Depois se nós secar temos sira tem se nomeia ema ida atu zera nine companhia ou nia angrasik se nia rasik tem se a carteira kata hau makana hau zera se kau niko ida ne tahmutu depois lori mais serve ser processo iha lorong 5 nelan tuirle e gratuita na fate aro gratuita era net sama gratuita tamba iha político governo nia kata husik empresário sira moris laiba tina dina maka fila fale mai renova maka foi com custo ida ne maka agora ka ministro Fidelis forrela despacho da mai serve kata elimina te fali balo ne dia elimina ia area licenciamento ninia elimina tira de becala necessário atu hetan selo lalika selo tamane o ainda sama encontro e semana atu encontro fila fale para atu foti hakere lolos lista ida ne maka empresário sira bele selo ou ida ne maka balel selo para lori fale ba ministro leba conselho ministro para publica lá ia jornal pública tir aplica agora dadau ami implementa ela diploma ministério 34/2018 ninia kona ba emolumento sira ne mas se ia mudança bota lima com intenção atu halo ita empresário sira buras de inclutan sim durante a existência itani instituição idane proposto saída maka ita bocera soro lilio konova atividade registro do negócio ne primeiro me caracteriza kata ita iha problema recursos humanos recursos humanos segundo fale recursos celular orçamento tamane maka serve precisa tinan hitu atu local sucursal sia e território toma agora o território sia e território e município sia ne estabelece ona agora ne hosi Dili Baucau Okusi Bobonaro Covalima Ainaro Manufahi Lauteng Hovikek agora hat ne hau hakerte na carta miso para ameto loke e setembro tinane conforme orçamento ia irani hodi facilita liutan itani perjaru sia katak sira lalika hasai custo bota me to hakat me dili sira bele halo ditena imos serviço muito com o Ministério das Finanças que sira aproveitamos irane para utiliza sistema taxa niniang sitgas atne serve halo registro halo diretamente sira dados nem vai Ministério das Finanças para halo a coleção taxa niniang debe to hinlora município sia ne maka serve ni sucursal agora dau ka ihatena e fim do tina ainda ne serve a casa para município Hatseluk Macambaucau na Manatutu
atolo mana tutu ermeroli kisa irane tinene ami espera kata bele loke quando orçamento ne passa parlamento. Ok, senhor Sanso, ita hatene kata registro empresário nebe ka restaurant ihe Timor Leste ansan uhin ita bot menciono kata barak liuma ka empresário lokal. Mas bem na realidade iha ação atual iha base ita hare empresário internacional ansan cinema ka domina. Pues sini regra ni sama ka beleza. Sim. Lá nelo asa hoje dados oficial nebe ka tudo companhia internacional lato atu sida. Iha sianulu ne companhia internacional. Ia dados sida fali date ema internacional mas naim ba companhia ema basic ring rua. Ne ema internacional cidadão sila Timor ne be que naim ba companhia Timor. Ne basic mais ou menos ring rua individual sida. Timor ruang sida ring rua nulu sin lima. Significa que Timor sempre dunu. Agora a realidade ainda bem que está huso. Tebe sunu se ita lau iha Komoro bah bekora ita hari sina. Loskal. Mas bem que está luang kata Timor Leste ne los Colmera bah bekora de Komoro bekora de. Tamane Timor sempre kita kata tamba sira quando Amerika mutu ko ihne baka kuli kita ema estrangeiro. Mas bem base de dados oficial ne kita iha China la domina. China domina tamasa se ita hari sira estrada principal de. Mas bem, estamos lá pela luang kata 45 to 60% nebe que negócio nebe que restaure ne ita ne tiu sira tente sira nebe que existe ela iha toyo sukus ita iha dia dados kompolo tamane ita la bahare suku tama ita nunca ba mas bem dados atete tamane ita ne Timor nebe que hakarak dun halon negócio relara mas bem registra iha serve ita ne ita respeito agora se ita foto de ita calculação que está how mais rotunda presente no colaborato to becora loja botsen mesa sinan tebes porque ia de kilometro ani lá ne sinama domina ma be RSS claro tawane ma ia ta RSS ka dalin data ema railur ma kanai ba kompai mais um ring rua de Timor ma kanai ba kompai ring rua nulur sin lim tamane dalin data ita Timor ma domina agora Antônio problema lolosa ne be problema lolosa ne Timor mesmo 90% naimba kompai Timor lá toma mas bem menos os 10% exerce atividade econômica. Agora, se é estrangeiro lá, se é depois loque, exerce que não. Timor é loque, lori fali se é setor certificado que emite está gaveta, tama sira lá é capital social lá, tamane, ita precisa tu promove ida ne capital social tu ne empresário sira ne que mesmo 90% domina a registro comercial, mas bem sira representa 10% da atividade econômica. Ne ita ba serve la bele hari husu número emanu itu angka barak. Mas harus número sira exerce tebe sira nini akipane. Tama agora Timor ma barak lah me bebela me. Então tamasa o amile os. Mas sira registra. Tama ne se ita hari di dia ku sira relatores Ministério de Finanças husu número on temene 40% de maxilutasa. Significa até 60% ne toba hela. Ainda nem mitala ko. Imagina to, se cari 60%, 40 to 60, 70% ma que exerce atividade econômica. Então receitas ba fila falme externo bota tebes. Tama ita 28.000 se 28.000 maka loloron sira bele halo negócio $15, tinenida mais ou menos 5.000 ita recolhe a taxa 10% ne bota te. Mas agora ne 40% me selu taxa ba ita ne fila falme estado. Ok, senhor. Radari idamos nebe horas ne daun acontece. Itine maluk Timor sira hasne número nebe win ita bot menciona 90% mesa que Timor maka loke negocio. Mebe na radari ha campo barakliu sira fo aluga ba ema Timor saya nesan kurtinya det atunune bele tulun Timor sira tambah sira fo aluga rai kriteria kono ba ita licença ba ne sida empresário internacional sida be loke sine negócio ene isa tambah barak lius iha terreno emne be dudu gerobak mos be sida fa ansasan compete hortine maluk Timor sira ne loja sermos iha toma ni informação que atak tebes uni depois de idane ema estrangeiro maka ocupa falipate ne tamasa Timor só atak sira lá iha a fundo sira leh capital atu exerce. Então sira vai tok dia ema rumah que te akari utiliza na rairon para porque nela tamane atu elimina buat ne governo la nono kira. Governo kira tena decreto ida atu acesso ba crédito.
Aso que agora em implementação. Asas ba querer ter $4 100% ba Timor. Se quer companhia balão nebe que sócio misto kata Timor kahur emana sama bem porcento tem se boto se la sala 40 a 60% tem se Timor. Ira ne maka ita provoca ira ne para tu bele sira tama diretamente halo atividade econômica. Se ita la halo ne sira la hetan fundo, sira la hetan crédito ira ne la bele. Fina crédito ba financeiro importante la beta. Tama ne maka atu prevene para la bele dia sai curtinha, ita se hala. Ita fali tan maka liwis o intem investimento ne competência bot la lima trade investimento ne be agora ita bolu ne lista negra. Lista negra ne sane. Kata iha atividade econômica balon ne be que la bele foba é mais estrangeiro. Timor onde agora rok iha fase implementação. Ida ne bele elimine iha tina iha futuro mai ita bele harana kata ka atividade sene be que Timor on bele halo mas be atividade sene be estrangeiro la bele halo. Ida ne implementamos na sambalo. Amimos bahar experiência ne iha Abu Dhabi iha Arabi ne ba mai fal testesi que ASEAN ne iha Singapura Malaysia sina ne ba iha atividade balon ne be que la permite a estrangeiro ser halo. Ida ne seramos bele halo. Timor-Leste bele mas be Timor-Leste la bele den bele mas be tem se bele mai rolê. Tamita mercado kiklah lima ita harus te compara emania milhões ita 28 mil dele. Se ita halo na fatia acesso tamba ita nia consumamos até te kata Timor-Leste aplica mercado livre. Desde que aplica mercado livre ita la bele halo limitações ba maluk sira na beke la cidadão Timor. Se ita halo dani ita viola fali regras na beke mais o banco comunal na beke Timor-Leste membro estado mais nações unidas na beke Timor-Leste membro estado. Sim. Senhor, ita tama fali a situação estado de emergência quase fulan tulona. Durante nene empresário internacional barak se taka emadehan mas tuir dados nebe que registro serve nerasik detecta kala maluk estrangeiro balo começa taka sine empresário. Iha duni estrangeiro. Ia companhia internacional ou é mais estrangeiro maka sai companhia nacional ia duni pedido mai brinta tem nessa etapa kata que durante estado de emergência ita labele aplica regras normal. Anto até basira sera dia sera o ami bate na Ministério de Finanças sira taka tena aminetin sine losona labotira. Ne hanesan kata que taka tena hineba mai be mate tena mabit sira kakoi. Hakoi quando serve esse certificado los que tamane até basira bele aguento tuan gale to helatan semana tolo para sira tama pedido me para itabele taka. Hausu basira razão será ma kita ita pode sira taka porque ini ita precisa ter oscar para sair nessa referência futuro. Dia simples. Primeiro a me acompanha e tinan tolo ikusne labele do ni salva. Satan agora segundo aumenta tan ho caso COVID-19. Ani pronto la bater. Mas be labele tete kataka ita pode sira se susine tande questões políticas. Mas até basira. E a nação balão de beke halo eleição geral dala tolo ia fulan senilar makiran me Israel. Ia fulan senilar halo eleição rota. Agora com Malaysia anessa. Nebe botira questão política sira labele dare ne ba sira ne questão econômica. Ne sempre até basira la basira cara taka tamba la botira mas labele dare idane. Mas estamos compreendendo tamba anso até kata empresário 80% de Timor-Leste depende de mais Bahia orçamento nacional do Estado. Agora, país balu-baluk, nação balu-baluk, neba governo bele troca ba mai, bele halo nação, mas be setor privado ser forte também, sira nini capacidade ba be financeira nini, bodli falo orçamento geral. Agora tem lá ita 80% de nebe hoje quando lá liu para total. Tama nema ka sira. Mas be how sempre até basar ita bod sira mai la bele depende de certo certificado para atu rende projeto. Sira la bele. Pelo menos ma investe ba. Nebe ida Indonesia acontece a sebele e a futuro ita se tau padrão ida kata e investimento no ne retale a nação se autorização ga reta aprovação se trade invest depois akat mais para ita bele sela ita la controlação isso só teves. Dados atual empresários nebe que sine atividade la laone até agora hina. Ida ne dali datang ita halo sasuka tidak tem ser ho dados formal dados formal hoje é 28 mil né que te agora oficialmente companhia Morris mas be la halo atividade ne ia companhia ne be que Morris todo agora 28 mil mas be se ne be halo atividade parece 12 mil
12 mil, 20 nebe sira nebe que 12 mil ne se sira só dia que era mai ita mau sira facilita sira na fatim para lá. Agora sira nebe seluk nebe que hamos mais 15 mil nebe que toba ela det, mas né ira nema ita bolu fale sira liu isi meus nebe com temi tana kata meus nebe que governo sai decreto ida kata bele facilita sira ho empréstimos. Sira bele acesso financeiro liu banco comercial nebe que e fundo tau tena hing regras sira mai para sesema kabele acesso ba neba. Porque tá leve todo uma forma porque tem negócio normal, nebe número loss nebe ativo e mais ou menos 40% dele. Husi total 28 mil. 60% moris mas be toba ela e la bela baukan tama sira la capital. E será maka serve hari durante na hitu nilana kata timoro nebe ko indomina sira espírito bot la lima atau halo negócio. Espírito bot ne lolos setan apoio financeiro mas sira la osa, sira la capital. Ira nema ka lolos ita promove. Amiba iha Singapura Malaysia aprende buat sene. Sira apoio governo apoio sira be setor privado mas be médio mais crack. Sira ne taxa participação, lá os taxa participação, taxa aprovação ba acesso financeiro 98% ne Malaysia. Significa kata se emari ida maka hatama pedido atau hetan acesso financeira, só 2% de mak faila, 98% simo. Ne ida. Agora ne for vantagem ba estado gale. Inde ba hatete kata orçamento geral estado Malaysia nenia, Reino Malaysia nenia, hetan 40% total 40% mais empresa Kiksira. Ora ita Timor le 90% mais fundo petrolífero. Ira ne ita faz tamanema ita lolos hasa ela capacidade exerce econômica no setor privado sira para ser forte atau apa baru la liga depende no orçamento geral estado sira bezeradasse para for contribuição faleba receita do estado. Ira ne sira o contexto. E a Austrália sira ne orçamento geral estado 45 mais setor ida de setor turismo. Timor Leste atividade turismo menos 10%. Ou em sama kita bela promove turismo em Timor Leste. E a fala Indonésia 35% sendo orçamento geral estado mais taxa. Timor Leste será o belo lori taxa tatos orçamento geral estado. E daí mas isso é mais tamane ita hanoi hotel para serve ninia nasaba puluka karaklu promove setor turismo ou setor agricultura. Rua nema ka se fo vantagem bota lima se tal plano de tina lima mai ui se bele hasa receita se estado lisi a parte setor rural. Sim. Ahana sen uhin ita mo menciona konava fundos nerase liga ho registro empresário. Saida makita botato wasira nune sira la bele empata sine semangat sine motivação tambahan sen uhin menciona kata ka público questiona makas maka konava processo registro ne dian birokrasi makas tebes. Ida ne maksayan sa percurso nebe ita ne desafio ka ita ne motivação. Sim, pronto. A pergunta capaz de TBC. A liga ba a COVID-19. COVID-19 hasa foi lição botiramita. Agora dá observe a siru samutu kalau parte interno ministerial atau for dados onsa foi exemplo nessa transporte público. Transporte público ita tem for dados sira para secar sira bela acesso ba financeiro nebe que fundos sira ia. Mas infelizmente ia bis barak nebe que halai sira ia certidão. Então susah ba governo atau for decide ne bele hetang ida acesso ba negal tamane aproveita na hatete ba se negociante sira Timor se nebe que espírito bota lima liliu ba atau kira asa empresa ida ne hakat ma serve e sucursal nebe que hatena atau registra gratuita tirle desde uluk to agora gratuita ne político governo ya atau fano sira atau bele aumenta número empresa gratuita ba registro comercial ne indeterminado. Gratuito vai ter ser licença para tinanida, depois de tinanida maka foi retan pagamento mais lá osoto, depende ba ministério nebe, depende ba licença operacional nebe lá osoto. Também maka agora do kita hadia tan lei ne para se bele cari aprova a lei para implementar a lei soto ne bele facilita lo se mas mesmo lei fonse agora lei agora em vigor ne mus facilitar. Kata hakat ma iha serve sucursal registra pa ite hetan dados. Atne keta acesso ba banco atau hetan financeira cari haturu certificado certificado sira serve. Sem certificado ne sira la bele acesso ba iha banco comercial nebe que estado tal osamba. Sim, akare kidene maka itineraria agradece vai itinete puno disponibilidade hamutu ko STL.
Maluk sira idene maka dada lia vada ko senhor diretor serve fiar katak lihusi informasaune pe makuhin hato ona bele tulun ita bot sira ya area rural no mosi hana saun Timor-Leste uisa tu desenvolve itene saun idene lihusi parte ekonomi usi diálogo dene hau jekoa hamutu ko equipa nebe serviço hato agradecimento e obrigado Barak. Obrigado. Tá na cara. Sim.